Sentimento de culpa. Você não tem culpa de nada do que acontece com os outros. Você é responsável apenas pelos seus sentimentos, pelo seu bem-estar ou pelo seu mal-estar. Se você se sente culpado, das duas uma, ou as duas, talvez. Ou você tem complexo de inferioridade e se culpa porque acha que é responsável por tudo de ruim que acontece no mundo, porque você é uma pessoa ruim, porque você é uma pessoa defeituosa. Se você é uma pessoa que tem baixa estima, se você acredita que vale pouco, se você acredita que tem um valor inferior aos das outras pessoas, quando algo de ruim acontece com essas outras pessoas, ou quando essas pessoas estão se sentindo mal, você naturalmente tende a assumir a culpa. Às vezes você está distante delas, inclusive, às vezes você não tem nem contato ou pouco contato com elas. De qualquer modo, aconteceu algo de ruim com elas, você começa a procurar uma justificativa do porquê que está acontecendo o que está acontecendo, e invariavelmente, se você tem baixa estima, você vai se colocar como causa desse mal alheio. A baixa estima gera sentimento de culpa, portanto. Porém, existe uma outra fonte do sentimento de culpa que é o oposto, que é a prepotência. Se você tem uma estima baixa, existe uma possibilidade de você compensar essa estima baixa com um ego muito elevado, que é o caso do narcisista. Então, se você se sente muito inferior, de repente você começa a criar uma imagem de você mesmo de superioridade, de onipotência, de ser responsável e ter um poder maior do que você realmente tem. E você começa a assumir a culpa por tudo que acontece, porque você acha que tem poder de controlar tudo que acontece. Isso se chama prepotência. Então, algo acontece de ruim na sua família e você invariavelmente pensa o seguinte: bom, eu podia ter evitado, ou eu poderia ter feito melhor, ou eu posso consertar isso, ou eu posso fazer todo mundo que me rodeia se sentir bem. Isso é prepotência. Então, são duas fontes meio contraditórias e que às vezes até se complementam e que fazem as pessoas se sentirem culpadas. Em primeiro lugar, relembrando, se você se pensa inferior, você assume a culpa porque você acha que errou, que você cometeu um erro porque você é errado, porque você é defeituoso. Se você, por outro lado, é, começa a assumir a responsabilidade por tudo que acontece com os outros, como se você tivesse poder de resolver todos os problemas dos outros, como se você tivesse o poder de evitar tudo de ruim que acontece com as pessoas, como se você pudesse ter, como se você tivesse o poder de determinar os sentimentos dos outros ou dos que te rodeiam, é a mesma coisa. Ou seja, você está super compensando essa inferioridade. Então, de um lado, você tem aquele que, nossa, eu sou responsável por isso, eu errei, eu devia ter feito diferente, eu devia ter falado diferente, eu devia ter me comportado diferente. Quem sabe assim isso não teria acontecido. E de outro lado, tem o prepotente que começa a se assumir a responsabilidade, dizendo: nossa, não, eu podia ter evitado, eu devia ter feito melhor, eu posso consertar. O prepotente, ele acha que pode consertar. Ele acha que ele vai atrás, ele vai tentar resolver os problemas das pessoas, ele vai tentar mudar os sentimentos que elas estão tendo. Se elas estão se sentindo mal, ele vai tentar fazê-las sentir-se bem. Enquanto que aquele que tem um complexo de inferioridade, não foi pro ego, não está prepotente, ele se pune, ou ele espera até uma punição. Ele não tenta resolver os problemas dos outros, mas às vezes ele se coloca em situações em que os outros vão pisar nele, vão machucar ele, vão abusar dele, vão fazer o que elas quiserem, o que elas bem entenderem, e ele vai aceitar porque lá no fundo ele acha que merece. Ele acha que é o culpado por algo que aconteceu com elas, então ele espera a punição, ele aceita a punição. É, o sentimento de culpa é sempre um sentimento pautado por ideias absurdas, porque a pessoa que tem uma ideia exata de quem ela realmente é, ela não vai sentir-se culpada nunca. É claro que isso talvez aconteça com a minoria das pessoas que existem, talvez a maioria das pessoas, em alguma medida ou outra, tende a se culpar. Porém, se você tiver uma ideia bem formada de si mesmo, uma ideia justa, uma ideia honesta de si mesma, que você é um ser humano, que você é uma pessoa do mesmo padrão, do mesmo nível dos outros, do mesmo valor das outras, se você nem se supervaloriza e nem se você não se inferioriza, você
tende a não assumir responsabilidade por coisas que não são sua responsabilidade. Então você não vai se achar poderoso a ponto de acreditar que você tem um controle sobre os sentimentos alheios e que você pode fazer as outras pessoas sentirem-se bem ou sentirem-se mal. Da mesma forma, se você não tiver uma opinião muito pequena sobre si mesmo, se você não tiver baixa estima, você também não vai acreditar que você é o culpado do que acontece no mundo, simplesmente porque você é um erro do mundo ou porque você é um defeito do mundo. Então, uma ideia exata sobre si mesma, uma estima boa, um bom entendimento sobre o que o mundo é e o que você é, principalmente um autoconhecimento adequado, de um bom nível, fará você não se sentir culpado, pelo menos a maior parte do tempo, e você não assumirá responsabilidades que não são suas e você também não sofrerá por isso. O sentimento de culpa é um dos sentimentos que causa o maior sofrimento na humanidade de um modo geral. Livre-se dela, aumente a sua estima. Ok?